Falhou. Fala, pessoal! Mais um desenho... Não. De novo, não. Ah, não. Isso não foi ensaiado. Mais um programa, né? O nome é Pergunta que o Gil desenha. Que bom ter você aqui de novo. Um programa feito pra você, porque eu já sou descontraída. Aqui, pessoal, a gente já começa agradecendo os nossos patrocinadores aí, cederam o nosso apelo, o céu se abriu, a gente teve de tudo e mais um pouco. Gil, o que a gente tem de agradecimento dos nossos patrocinadores? Começar aqui com o Instituto Despertar, que já é, né, nosso parceiro aí principal. E tem aí o Caminho, né, como curso principal também, atualmente. E a gente já está na segunda turma do Caminho, Felipe Givô. Esgotou rapidinho, esgotou, né? Já começamos, vagas. Estamos na terceira semana, né, que a gente vai agora, no momento que a gente está gravando aqui. E já tem uma procura, já tem uma fila de espera para a próxima turma. E essa próxima turma a gente está se organizando para muito em breve poder abrir, né, essa matrícula. Então, se você está interessado aí no Caminho, participar, conhecer mais sobre a Bíblia, sobre a revelação de Deus para nós, para os nossos dias, se inscreva na fila de espera, faz contato com a gente através de comentários, através aqui, de DM, vai aparecer acessar aí o link, acesse, marque lá e se inscreva na nossa lista de espera, beleza? Aí, vamos combinar o seguinte, tá interessado em estudar sábado? Entre em contato, escreve aí no chat, perturba o diretor, Isso. Que pode rolar uma parada pra sábado. Sim. A gente tá pensando nisso em você aí, que tem interesse, só pode sábado. Coloca lá seu comentário. Também vou falar aqui sobre a Tribo Story. Tribo Story, tá aqui Tribo comigo. Story, @Tribo Story 22. Nossa amiga Ana Paula Jordão. Se você não conhece a Ana Paula Jordão, vulgo Paulinha. Paulinha, ela nem cabe nessa blusa aqui, ó. Amplamente conhecida aqui em Rio das Ostras, São Gonçalo. Valeu, Paulinha. Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Isso, onde você for tem Paulinha. 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 É ela que vai liberar a turma de sábado. Valeu, Paulinha. Tribo Story. Tribo Story. Que é aqui com essas camisas maravilhosas aí, segue, com dizeres cristãos, com uma mensagem evangelística. E aí tem moda masculina, feminina, infantil, tem vestido, tem camisa. Moda Paulinha. Segue lá, é a Moda Paulinha, que é especial. Que é menor. @Tribo Story 22. Ah, brincadeira. @Tribo Story 22. Segue e faça contato com Ana Paula Jordão, P. Jordan, também nos arrobas do Instagram. Hoje também a Marina Salgadinhos Diversos. Marina nos abençoou hoje. Não tá mais aqui, gente, porque a gente já comeu tudo. Na verdade, a equipe de trabalho comeu toda e não largou nada pra gente. Gente, né? não, eu comi. Comeu? Comi. Maravilhoso. Tá? Como um crente não mente, eu também comi. Marina Salgadinhos Diversos. Comi pouco. Faz contato aí também, tem um arroba dela, vai aparecer aqui também. Delícia, segue. gente. Delicioso. São maravilhosos, tá? Delicioso. Salgadinhos congelados, prontos. Da maneira que você precisar, tem lá uma seção lá, cara, de uma variedade de tudo quanto é salgadinho. Marina, tava maravilhoso. Marina, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Assim, fez a nossa tarde aqui. Ó, o convidado agradece, tá? Foi muito bom, muito bom. A Gabi Paisano. Quem é Gabi Paisano? Gabigol. Não é Gabigol. Não. Mas ela marca gol. Não é Gabigol. Glória. Quem é a Gabi? Gabi é uma jovem preciosíssima da nossa igreja, uma artesã que nos presenteou aí com lindas bolsas, ecobags. Se você quiser encomendar uma ecobag, também é nossa parceira, tá aqui na nossa livraria para você adquirir. Faça a sua encomenda, sugira uma imagem, uma frase que ela personaliza para você. Valeu, Gabi. Olha, ainda pode ser personalizado. Pode ser personalizado. E a mão. A mão. Gente, isso é demais. E não poderia, né, deixar de citar, mais uma vez, eu tenho que falar tudo isso, né, porque ele pede para falar. Se não falar, ele corta. Se não falar, eu acho que não tem nem mais podcast. Meu podcast só acontece por causa deles, né? Givô Filmes. É isso aí. Essa equipe fabulosa, extraordinária. Pronto. Vai casar? É ele. Não, é Givô ele. Filmes. É isso. Vai fazer aniversário? Ensaio fotográfico. Formatura.
Girô Filmes. Eu vou parar por aqui, mas ele faz Drone, tudo. filmagem de drone. Tudo. Girô Filmes. Dá um rasante. Projeto arquitetônico. Tudo. Girô Filmes. Roupa. Quer Girô fazer Filme. o seu negócio, imobiliária, restaurante, Isso. restaurante. Tudo. Girô Filmes. Girô Filme. Cardápio de restaurante. Ele fez o cardápio aqui pra cantina do Instituto Despertar. Girô Filme. Que fantástico. Cadê? Tem aí? Dá pra mostrar rapidinho? Tem. Ih, vamos mostrar a produção, ó. Olha isso. Girô Filme também é gráfica. Olha. Gente, sensacional. Muito bom. Instituto A arte Despertar. linda. Olha. Aí, mostra também. Olha só. Pra levantar mais um pouquinho, ó. Arrebentou. Girô Filme. Aí tem QR Code. Cara, tem tudo, sensacional. cara. Tem tudo. Então, encomenda com o Girô Filmes o teu projeto, a tua arte, a tua vida. Sobre também o ID, né, o Instituto Despertar, fica ligado que a gente vai lançar novamente a camisa do Caminho, tá? Em breve vai estar disponível aqui no Despertar Bookstore para você poder adquirir a sua camisa. E nunca a mais novidade vai errar o também caminho. e um ensaio produzido pela Girô Filmes. Uau, beleza? maneiríssimo. Cara, agora ganhei, eu acho que aí uns 5 meses de podcast. Pelo menos, né? Tá bom assim. Vamos lá. O que tem pra hoje, hein? Não sei, pergunta que a gente Cara, desenha ou aí, desenho que a gente pergunta. Eu não Você sei, tem eu que- sei que a última pergunta do último podcast... Entendeu, né? Cara, a gente rabiscou, foi tudo, ninguém desenhou nada, aquilo me deixou tenso. Mas o Wendel já tinha explicado. Eu tô nervoso agora. Então, beleza, vamos Então lá. lá, que venham as perguntas. Vamos. Tana, aqui, rufam os tambores. Eu vou começar com uma pergunta do Pedro Assis. O Pedro perguntou o seguinte: como provocar Deus para viver algo inédito? Puxa o pé dele, né? Afinal, o pé dele, nós somos... não é cabelo não, é os cabelos, é o descanso dos pés dele. Puxa o pé dele, ele vai, com certeza, ser provocado. Se saiu bem, né? Gostou, né? Começou derrapando. Derrapei nada. Você não sabe o que é esse cabelo? Vai lá em Salmos. Olha o que ele vai dizer, que a terra é os cabelos, parece que nem tem concordância verbal, é os cabelos dos seus pés. É que significa aquele banquinho, banquinho, de descanso, né? Não descanso deixa ele descansar, não. Dos pés. É outro versículo, à frente cara. do trono. Perturba, né? Não dê descanso. Provocar, né? No original ali, é a mesma palavra, isso dentro do hebraico, tá? É a mesma palavra que se refere também a interceder, tá? Então, nesse sentido, o intercessor é um provocador. Perfeito. E é um provocador no sentido de, eu quero que Deus faça o que eu quero. Não, se você tá partindo desse princípio, meu irmão, sai fora, você não vai conseguir nada, né? É um coração transformado, é a mente de Cristo, não é mais a sua, não é mais a minha. São vontades que são transformadas e ajustadas à vontade dele, ao coração de Jesus. E uma vez que a gente passa por essa transformação, a intercessão, a oração intercessória principalmente, né? E a gente pratica bastante isso aqui na sala de oração, ela tem esse caráter de, assim como Deus fez com vários personagens, sabe? Vários homens na história bíblica, sobre eles orarem no sentido de lembrar a Deus aquilo que Deus falou. Lembra? Sim. Né? O Senhor lembra disso. Moisés, ele usou muito disso também. E parece até que é algo errado, né? Mas é extremamente como se Deus estivesse bíblico. esquecendo, né? Não é isso. É. Mas é de você, cara, eu tô ligado no que o Senhor falou. E eu sei que isso é verdade. Eu sei que isso pode Há uma acontecer. promessa. Há uma promessa. aliança, exatamente, que não pode ser quebrada, que está garantida, e uma nova aliança garantida no sangue de Jesus. Isso. Então, provocar a Deus interceder. para viver o extraordinário, foi essa a pergunta? Inédito. Nesse sentido de que o inédito é a promessa que já tem o seu cumprimento garantido em Jesus, na obra de Jesus. Então você provocar, você orar em concordância com essas promessas, não somente no sentido de fazer Deus lembrar disso. Não, Deus não precisa, né, ser lembrado, mas de concordar com aquilo que Ele já declarou e decretou como uma promessa, como uma garantia de cumprimento na obra de Jesus na cruz. É isso. Eu acho que é isso. Respondeu, Pedro? Tá satisfeito? Responde aí, fala que tá. Consegue? Sei não. Não tô ouvindo nada, não. Avança. Próximo. Produção, tá devagar aí, produção. Tem edição, gente. Pode ir com calma. Tá nervoso. Isso aí não pode cortar, né, cara? Aí a gente corta. Vamos lá. Vai. Pergunta de _ Danilo CRF.
Qual está sendo o impacto do curso The Way na igreja? Acho que é o curso Caminho, né? Que popularmente dito The Way. The Way. Fala aí, coordenador, você primeiro. Cara, eu vou chamar o Danilo barra comprido. Não, Danilo. Ele que tem que responder, tá tão impactado que se tornou um dos nossos alunos, né? Eu acho que melhor do que qualquer um de nós são os alunos responderem. O impacto está sendo enorme. É uma transformação de lugar, é uma transformação de atmosfera, uma transformação de estação. Tem sido impactante. A gente não consegue mais falar nada que não esteja relacionado a uma trilha de aprendizagem proposta para o curso Caminho. Está sendo muito bom, muito bom. Isso tem provocado os corredores, as instâncias do culto, o movimento coletivo da igreja, não só o individual, mas o coletivo, que as pessoas vão se tornando curiosas para saber o que está acontecendo. Muda o comportamento de adoração, muda o comportamento de intercessão, de oração, né? O impacto é grande, é grande. E o que eu mais percebo, assim, é que... Claro, né, o efeito principal e primeiro está sendo aqui, até porque essas primeiras turmas elas estão, né, primordialmente aí como locais, né, internas, né, mas isso já tem chegado também em outros lugares. A gente tem recebido procura, né, de pessoas de outros lugares, outras comunidades, e eu fico muito feliz com isso. Porque não é uma visão fechada, né? É uma visão de reino. É uma heresia? Não tem heresia. Aqui a gente simplesmente lê a Bíblia como ela é, como ela foi escrita, né? E como ela fala nos nossos dias, né? E através dos nossos dias. E isso realmente é uma mudança de mente, né? E é interessante porque toda vez que alguém comenta comigo, né, como, caramba, agora faz sentido, sabe? E vai linkando uma coisa com a outra. E o caminho, né, no sentido de ser realmente uma trilha, né, de aprendizado, onde o aluno vai passando por disciplinas intercaladas, né? Intencionalmente, né, módulo a módulo. E vai se abrindo, sabe, renovando a mente através de revelações grandiosas, que nada mais é do que a gente lê a Bíblia e só a Bíblia e o que a Bíblia diz. É isso que a gente trata aqui, tem vivido, tem buscado, tem provocado, né? Provocado. A pergunta anterior. E isso tem impactado a nossa comunidade de uma maneira muito positiva, graças a Deus. O curso tira você da zona de conforto, tira você da religiosidade, tira você da caixinha e aí traz para você a condição de investigador, de pesquisador, curioso de Deus, mais de Deus, da palavra crente dele. Bereano. Exatamente, cara. sai fora. E aí, meu irmão, o que acontece? Você vindo para cá, essa trilha intencional, deixa eu explicar para você que de repente você está sabendo por um e outro, até por um aluno que é colega, não é nada que você não saiba, que não seja intencional, é intencional. E aquilo que você está aguardando no fator surpresa, na disciplina tal, na disciplina X, Y, só vai acontecer com a trilha caminhada na sua ordem. Isso. Então, assim, tudo que você ouve no início, você vai precisar dessa base pro final. Tá sendo incrível, gente. Muito bom. É uma construção maravilhosa. É uma construção, é isso aí. Próxima. Tem outra? Tem mais perguntas? Tem mais? Diga aí. Não, mas galera, faz perguntas, senão o nosso programa vai acabar. Eu preciso alimentar minha família, então a gente precisa ter o que responder para você. Falar em alimentar a família, né? Mais parceiros, né? Que estiverem aí disponíveis, quiserem participar com a gente. Hoje a gente já tem aqui a Gabi Paisano, exatamente, tem a Tribo Story, tem a Marina aí com os salgadinhos. Então, se você quer participar disso, se você quer acrescentar nisso, faz contato conosco. Você vende caldo de cana? Caldo de cana é bom. Não é não? Ah, rapaz, muito bom. Então é isso, né? Vai lá. Jabá. Vai, produção. Eu vou ler agora uma pergunta minha. Sabe ler? Mas que eu fiz lá no... Quem é você? No Insta. Então, vamos lá. A voz do além. Agora a pergunta do @ro_ é a seguinte. Vocês acreditam que na igreja como um todo, falta ensino? Olha, é difícil responder, né, como um todo. Porque, o que é todo, né? Ficou confuso. O que vai significar o... Não, você não pode se meter mais. Acabou a interferência. Não tem influência. Vamos... Nossa, que pergunta boba, não foi? Não existe pergunta boba. Eu tinha que fazer essa brincadeira. Não tem pergunta boba, hein? Não,
preciso de tempo de podcast, cara. Não, e que você quiser uma resposta inteligente, tá aqui, ó. Ele falou até do grego, eu não ia saber responder isso. Não. Mas sim, vamos lá. Vai, pergunta, todo. Né? Todo. Cara, todo, se a gente for olhar pro todo, a gente vai ter que O que é todo? Todo é todo. Exatamente, Você vai no grego? Todas as não, todo é todo. Todo é todo. Que é tudo. Que abrange, que é o quê? Tudo. Vai. Respondido, então. Que é diferente de nada. De nada. Então, no grego é exatamente isso. E, eu vou te dar até vontade de pregar. Então, assim, não tem como a gente generalizar. Não tem. Essa é a verdade, né? Tá chamando a igreja de burra? Não. Não. A igreja é a noiva. Isso. Quem faz, sabe, toda essa é a noiva de Cristo e é o corpo de Cristo. A igreja sou eu e você? Somos nós. Sozinho não. Sozinho não. Corpo. Corpo. Perfeito. Em unidade. E aí é uma construção que o próprio Jesus faz em cada um de nós, através do Espírito Santo, que aí entra, né, processo de santificação e aquela coisa toda, né, que aí a gente leva um estudo muito mais amplo. Mas não dá pra gente generalizar. Né? Existem, com certeza, né, segmentos aí, e não vou falar aqui em questão de denominações, né, mas existem sim partes de igreja que carecem de um ensino. Mas a grande questão também é a gente pensar que tipo de ensino que a gente está pensando que falta. Ah, legal isso, hein? Que tipo de teologia é essa? Na verdade, assim, qual é a fonte desse ensino? Porque ou quem, né, é o agente desse ensino? Eu acho que esse é o ponto que eu gostaria de chegar com essa pergunta. Porque muitas vezes a gente toma como referência, não que isso seja errado, a gente precisa de referências, a gente precisa de mentores, homens de Deus, homens cheios do Espírito Santo, né, para nos ajudar na nossa caminhada, nos orientar, mestres, né, isso é bíblico, é um dos 5 ministérios de Cristo para a igreja, para a edificação da igreja. Mas o nosso tutor é o Espírito Santo. Sim. E ele habita em nós, e ele se move no meio da sua igreja. Ele tem governo, ele tem primazia, sabe? Então, se a gente... Um exemplo aqui. Se a gente considerar, por exemplo, a gente tem falado aqui da escola, do caminho, certo? Claro que isso é uma construção, são revelações, e a gente, graças a Deus, vive num ambiente, num lugar e num tempo em que nos proporciona participar, ter acesso a todo esse conhecimento da maneira que a gente tem tido. Agora, tem cristãos que estão se reunindo debaixo da terra, escondidos, que tem uma página de Bíblia para rodar entre eles. E aí se a gente perguntar, mas e a quantidade, né? A proporção de será que é ensino, justo comparar, entende? né? Agora, eles não estão sendo ensinados? Claro que eles estão. Cara, Mateus 22, 29, Jesus vai dizer que a galera erra porque não conhece as escrituras, mas ela continua com um pedaço que a gente ignora quando a gente quer conversar sobre isso, né? E nem o poder de Deus. Então eu acho que completa exatamente o que você está falando, né? Então eu tenho uma página, mas eu tenho o poder de Deus. Então eu não conheço uma coisa nem a outra. E agora quando eu conheço as duas, né? O negócio é bom, né? Também não é só o sentido de tomar ciência. Claro, né? que não. Experimentar exatamente, aquilo. Trazer pro coração, exatamente. Né? E praticar, manifestar, na verdade, isso, aquilo, entendeu? Então, não conhecer as escrituras e o poder de Deus. Agora, não é questão de quantidade ou de propostas de ensino. A questão sempre, é central. Há o Espírito Santo agindo. Se há o Espírito Santo agindo, há sempre um movimento. Exato. E há sempre uma revelação, ensino, né? Revelação, Exato. Visão aberta, entendeu? Fluxo do céu para a terra contínuo. Ele comunica, né? Ele comunica. É isso. Tadinha. Quer, Felipe? Não, muito obrigado. Aí. Joga assim, vá. Devagar. Valeu. Mais uma pergunta do Pedro Assis. Vamos lá, a pergunta do Pedro é a seguinte. O que dizer sobre a frase, abre aspas, o inédito repousa sobre o passado? Gente. Se eu não estou enganado, essa frase é do Mike Duke. Né? Inédito repousa sobre o passado. Pedro tá lendo, né? Quem repousa? O inédito. Ah, irmão, vai ler a Bíblia. Mas tá certo. Claro que tá. Brincadeira. Preto e branco. Não, isso aí segundo aquele... Como é que é o nome? Se eu não me engano, essa frase é do Mike Duke. Esse aqui era de Vinícius de Moraes. Vai, mano. Não. E ele está se referindo aí no sentido de
movimentos, especialmente falando, tá? De avivamentos do passado, que precisam ser revisitados no sentido de serem conhecidos, estudados, tomar como lições algumas coisas que as pessoas, viveram naquele tempo. Por exemplo, cada mover de avivamento sempre foi precedido por oração, intercessão de maneira muito constante, tá? Toma aí os moráveis, por exemplo, né, que eu acho que é um exemplo aí, né, máximo, 100 anos, com turnos de oração por 24 horas, isso é doideira. Mas uma chama que começou ali se espalhou pelo mundo inteiro, né? E oração, arrependimento, confissão de pecados. Então é nesse sentido de se conhecer o que Deus fez no passado como mostras do que Ele vai fazer em proporção 10 vezes mais agora no futuro. Então eu acredito que essa frase quer dizer isso, de que o inédito, que é o quê? O maior avivamento da história, que é prometido na Bíblia, Joel 2:28, e que começou em Atos 2, mas que vai se concluir nos dias finais. Esse maior avivamento, ele é inédito, é algo que nunca aconteceu na história da humanidade. O alcance, o poder, a manifestação do Espírito Santo sobre a terra, sobre toda a carne, isso que Joel profetizou. Mas isso foi visto em proporções ao longo dos anos, ao longo da história, em cada mover, em cada despertamento, em cada avivamento que foi acontecendo. Então, se conhecer isso, andar, eu falo muito com os alunos quando a gente, agora a gente está dando história da igreja, na segunda turma. Eu falo muito isso, é uma história que é viva. Então, quando a gente revisita isso, literalmente a gente anda, nesse mesmo ambiente, nessas mesmas palavras, nessas mesmas revelações, e a gente começa a trazer aquilo para cá, como se a gente revisitasse de fato e aquela chama começasse a acender dentro de nós e nos impulsionar por inédito. Eu acredito que é isso. A próxima pergunta é da Euzinha_G_13Y. Gigi. Ela perguntou o seguinte: o que é o cristianismo? Cristianismo, toda aquela pessoa que procede do Cris. Não. Não, Gigi. Brincadeira, Gigi. Eu vou deixar pro professor responder de novo. Cristianismo, a gente pode definir como a religião, né? A religião cristã, tendo como base, claro, Por que eu não pensei nisso? Não sei. Não tô na tua cabeça. Temos como base o que começou a acontecer em Jerusalém, né? A gente também está entrando nisso nessas primeiras aulas aqui de história da igreja, derramado do Espírito Santo, o revestimento de poder do Espírito Santo e tudo que se sucedeu a partir dali. Esses discípulos de Jesus, né, eles se denominavam como aqueles que são do caminho, né? Era Caraca. Isso, o caminho. Até também o nome. É por isso, curso, cara, que também nosso curso tem tá essa dando provocação, certo, né? Aqueles que eram do caminho, né? Eles se denominaram assim, aqueles que são do caminho. E com o tempo, o que antes era visto, né, como uma pequena seita diferente judaica, que, né, começou ali no meio dos judeus, foi tomando cada vez mais proporção, até o ponto que começou a incomodar o Império Romano. Primeiro incomodou os próprios judeus, depois incomodou o Império Romano, as perseguições. E aí aqueles do caminho começaram a ser chamados por outras pessoas de fora, judeus, romanos, de cristãos, que cristão quer dizer pequeno Cristo. Era uma chacota, né? Cristo, né, dentro da palavra, que quer significar realmente o ungido, né? O Messias, né, o prometido de Deus. Só que eles faziam isso num tom de chacota, de desprezo, né? Era um nome, na verdade, pejorativo socialmente. Então era um xingamento. Né? E existem aí algumas fotos de desenhos da época, né? Descobertas, né? Arqueológicas, de desenhos como se fossem as pichações de hoje. Uma charge. Né?
do mundo antigo, né, dessa época, do Império Romano, em que os cristãos, né, são ilustrados, né, como uma imagem de homens pendurados numa cruz e com a cabeça de burro. Né? Isso é um dos exemplos, entre tantos outros que são assim até bem ofensivos, né? Então, para você ver o nível, né, era um xingamento. Só que para aqueles que eram do caminho e que sabiam o significado do Cristo, do ungido, do Messias, do prometido de Deus, era uma honra, se tornou uma honra ser chamado de cristão, de pequeno Cristo, e fazia todo sentido com a continuidade da missão, da comissão que Cristo deu, né, à igreja. Então, ser taxado como cristão fazia todo sentido e era mais um dos pontos de subversão e de perseguição também, porque, né, os de fora começaram a olhar para ele, já eram, né, estranhos, diferentes, já estavam subvertendo ordem do império, aquela coisa toda, e ainda, cara, tomarem de bom grado um xingamento, né, e aí começaram a se identificar como cristãos de fato. Aí vem aquele peixinho, né, aquele símbolo que a gente vê, o ictus, né, ele também faz menção a isso, né, a cristãos. Então, o cristianismo, ele vai falar sobre essa construção que, ao longo das eras, né, ao longo dos anos, se tornou uma religião, ou um sistema, se a gente quiser pensar assim, um sistema de crença, de ordem, que tem como primazia aqueles que creem no Cristo, e o Cristo é Jesus. Né? E aí tem vários, né, vamos dizer, várias ramificações dentro do cristianismo. Né? Protestantes, quer dizer, primeiro, né, católicos, protestantes, ortodoxos, e aí por aí vai. Tem uma infinidade de ramificações. Valeu, Gi. Viu, Obrigado, Gigi. Arrebentou, hein? Perguntas Gigi, como a sua, ó. Daqui a uns anos quero você no caminho. Isso que eu ia falar. Tudo aí você aprende lá na disciplina do caminho, né? E parece que não, mas algo bem profundo. Saber sobre a história do cristianismo, tá tudo aí. Tudo a ver. O que mais? Tem mais aí, produção? Sim, e a última pergunta é da Sarinha BR. E ela pergunta o seguinte: quem votar no Lula e é crente, vai pro céu? Olha, essa pergunta tem tanta coisa. Não, porque o céu não existe, né? Não, brincadeira, Sara. Olha... Não vai, não. Começa aí, Felipe. Quer falar? Como é que eu vou falar de política? Eu sou um cara leigo. A questão... Eu não comi picanha, então eu tô fraco. Olha, a questão... O que condiciona, né? Vamos dizer assim, o futuro, né? O caminho de uma pessoa, salvação e perdição, jamais vai ser... Uma escolha política, apenas, né? Uma escolha política, mas especialmente tudo que está por trás, né? Da motivação. Tudo é a motivação do nosso coração. Exato. Né? Nosso coração, a Bíblia fala que ele é terrivelmente enganoso, é uma fábrica de ídolos. A Bíblia também nos diz que o nosso coração ele precisa ser regenerado, transformado. Sendo uma fábrica de ídolos, naturalmente, grandes figuras, e aí pode ser política, esportiva, tá? Religiosas, eles acabam tomando podem acabar tomando uma dimensão muito grande dentro do nosso coração, e aí afetar muitas das nossas escolhas e decisões. E aí que é o grande problema, porque quando a gente se orienta dessa maneira, porque A ou B indica, né, uma maneira de se comportar, e geralmente é muito sobre isso, sobre comportamento, né, questões morais, e nunca de uma questão realmente do ser, de uma transformação interior, né? E você pauta a sua vida para isso, você precisa de um rótulo, né? Eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou Flamengo, eu sou Vasco, eu sou, sabe, batista, presbiteriano. Ao final das contas, são apenas rótulos que um dia vão passar, não serão mais necessários. E a grande questão é, quando chegar a hora de tudo isso passar, quem é o rei assentado no seu coração? E se for um político, o político ele defende valores, família, né, valores cristãos, ok, mas está ainda assim numa condição de só quem segue esse cara ser o salvo, ele já tomou um lugar muito perigoso aí, porque Messias é um só, que é Jesus, e é ele que salva.
E essa definição de salvação, cara, o final é dele, a palavra é dele, o final. Então, até o último momento, independente da condição da pessoa, cara, a Bíblia mostra isso, que há uma possibilidade de reconciliação se há um arrependimento. O primeiro exemplo disso é o ladrão da cruz, cara, para morrer ali. Um rejeitou, ainda zombou, ainda provocou Jesus, né, a descer e tal, e o outro não reconheceu que ele era o Filho de Deus. E o cara, a gente até fala, né, inaugurou o paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que Jesus falou para ele. Então a grande questão, cara, sempre é o nosso coração. Porque a gente, né, por exemplo, tá falando de política. Mas esporte, cara, que é uma coisa boa, é algo saudável, mas que também é terrivelmente uma fábrica de ídolos. Eu fico pensando muito, por exemplo, no caminho a gente tá tendo aula na primeira turma de louvor e adoração com a Jéssica. A Jéssica fez também um podcast aí com a gente, você já deve ter assistido aí, se não assistiu, assista, muito bom. Falando sobre louvor e adoração e sobre a vida dela também, o testemunho dela. E uma das expressões do louvor é halal, que é o barulhento, né? Agir como louco, gritar, extravasar, sabe? Expandir a sua voz, sabe? Com intensidade, com energia. E eu sei, não é falando de outras pessoas, porque eu já fui assim um tempo, de que ser contido em momentos de louvor, de expressão, em que eu não, sabe, eu me contia, eu sou assim. Mas no jogo do meu time, meu amigo, cara, eu gritava, pulava, brigava, explodia. E até dentro da igreja hoje, se a gente faz algum tipo de brincadeira... Causa divisão. De futebol, vai dar ruim. O pessoal, sabe, responde com efusividade, mas no louvor... Todo mundo quietinho. Tem gente, sabe, fica... Então... também uma fábrica de ídolos. A grande questão guarda o teu coração. Isso aí. O autor de Provérbios, ele falou sobre isso, na verdade é uma advertência, não no sentido de você proteger o seu coração, de ficar ofendido. Não é isso que ele está falando, ele vigia o teu coração, porque dele procedem todas as saídas, todas as fontes de vida. Então, quem está sentado no seu coração, literalmente, cara, vai mandar na tua vida. Se é a política vai mandar na tua vida. Se é o esporte vai mandar na tua vida. Se é o dinheiro vai mandar na tua vida. Se é o sexo vai mandar na tua vida. Então a grande questão é quem está sentado no teu coração. Não é A, B ou C, não são figuras políticas, governamentais, esportivas, religiosas que vão te orientar. Mas é um pleno conhecimento de quem é Jesus Cristo, Filho de Deus. E é Ele. E Ele está muito acima, e Ele é muito superior a qualquer uma dessas figuras. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E eu acho que é interessante também pensar na nossa responsabilidade, né? É fato que não vai ninguém deixar de ser salvo pelas suas escolhas nesse sentido. Isso aí é fato. Mas pensar sobre a responsabilidade das nossas decisões, isso é muito incrível, porque eu preciso realmente entender o que eu fiz, né? O que eu escolhi. E aí você diz muito bem que não é nem direita nem esquerda, nem A nem o B, mas que o extremo da minha devoção está corrompido, né? E aí, de repente, eu tomei uma decisão pautada no que eu estou ouvindo, no que o mundo está me oferecendo, a oferta daquilo que eu ouço o tempo todo. Então, eu devo exercer influência como filho de Deus. Eu não sofro influência, eu exerço influência. Então, qual é a responsabilidade da minha ação? Nós não estamos alheios aos movimentos do mundo, né? O movimento de uma votação. Mas se eu não entender um pouco de política, de filosofia, se eu não entender o Deus que eu sirvo, certamente eu vou tomar decisões nem para A nem para B, mas que podem me cegar. Eu não posso estar cego da minha responsabilidade. Exatamente. Quanto cidadão. Deus não isenta, né, de maneira nenhuma, Então, mas assim, primariamente, como que você reconhece e pratica, né? E manifesta essa responsabilidade. Exato. Sendo guiado pelo Espírito. Porque assim, a palavra de Deus vai dizer que o coração do juiz está na mão dele. Então, não importa em quem você votou, importa por quê. Então aí qual é uma decisão unilateral, é isso aí. Então Desse jeito. É isso, gente. Mais alguma? Essa foi a última? Valeu, galera. Obrigado por acompanhar a gente. Deus te abençoe. Esse foi mais um Desenha. Pergunta que eu desenho. Errou! Não, errei. Vai.
Deus abençoe. Espero vocês daqui uma semana, 2 semanas. Vão acompanhando aí. Ativa o sininho aí, se inscreva no canal, curta, compartilhe se você gostou. Deixa suas impressões, sugestões, perguntas. Faça contato com a gente. Vamos construir algo aqui que abençoe muitas vidas. Valeu? Um abraço! Podia ter me avisado pra tirar o fone. Ah, menino. Muito bom. Ele ouve tudo.